Período composto por subordinação. Em um período composto por subordinação, a relação que se estabelece entre as orações é de dependência. Elas funcionam como termos de outras orações, chamadas de orações principais. Teremos então, em um período subordinado, pelo menos duas orações, uma chamada de principal e a outra chamada de subordinada. A oração subordinada será aquela que completará, integrará o sentido de algum termo da oração principal ou apresentará alguma circunstância em relação a toda a oração principal. Por esse motivo, a relação se estabelece em um período subordinado, é uma relação de dependência. De acordo com a função que exercem, as orações subordinadas podem ser classificadas como substantivas, adjetivas ou adverbiais. Orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial, característica própria do advérbio. O advérbio é aquele termo que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, sendo sintaticamente chamado de adjunto adverbial, e ele indicará, apresentará alguma circunstância em relação ao termo que modifica, podendo ser circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, dúvida, etc. As orações adverbiais exercerão exatamente o mesmo papel. Observemos os exemplos. Saímos tarde e saímos quando era tarde. A diferença entre o primeiro e o segundo período é que no segundo período nós temos duas orações. Saímos e era, são os verbos dessas orações. Quando era tarde é uma oração porque tem verbo, é subordinada porque ela faz referência à oração principal, acrescentando uma informação em relação à oração principal, e é adverbial temporal justamente porque a circunstância apresentada em relação à oração principal é uma circunstância de tempo. Por isso, então, essa oração é classificada como uma oração subordinada adverbial temporal. E ela equivale ao advérbio tarde, que aparece no primeiro exemplo. Orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função de adjunto adnominal, função normalmente exercida pelo adjetivo. O adjetivo é a classe gramatical que qualifica, caracteriza o substantivo a quem se refere. Observemos os exemplos. Admiramos os alunos estudiosos e admiramos os alunos que estudam. A diferença entre o primeiro e o segundo exemplo é que no segundo nós temos duas orações, uma em torno do verbo admirar e a outra em torno do verbo estudar, sendo então um período composto. A oração que estudam está relacionada ao substantivo alunos, que faz parte da oração principal. Admiramos os alunos. Que estudam, então, aparece nesse período para qualificar o substantivo alunos. Que estudam é oração porque tem verbo, é subordinada porque faz referência a um termo que aparece na oração principal e é adjetiva porque qualifica esse termo, esse substantivo alunos. As orações subordinadas adjetivas aparecerão em períodos para qualificar, caracterizar substantivos ou pronomes. Orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem as funções próprias de um substantivo, as funções sintáticas próprias de um substantivo, podendo ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Aguardamos sua visita e aguardamos que você nos visite. Os dois períodos são muito parecidos, a única diferença é na estrutura da oração que você nos visite. Sua visita tem como núcleo o substantivo visita e esse termo completa o sentido do verbo aguardamos, que é um verbo transitivo direto, aquele verbo que pede complemento, mas não pede preposição. Por isso, sua visita foi classificado como objeto direto.
O mesmo papel é exercido pela oração que você nos visite. Essa oração também completa o sentido do verbo aguardamos, que é transitivo direto, só que agora ela não pode ser chamada apenas de objeto direto, porque ela é uma oração. Então, ela é oração porque tem verbo, é subordinada porque completa o sentido do verbo aguardamos, que faz parte da oração principal. É substantiva porque visite exerce o mesmo papel que o substantivo visita exerceu no período anterior. E é objetiva direta pela função que ela exerce em relação ao verbo aguardamos. As orações subordinadas substantivas, então, exercerão funções, papéis que seriam próprias de um substantivo dentro de um período. Fixação do conteúdo. Veremos aqui 3 períodos a fim de confirmar essa classificação existente para as orações subordinadas. Ele não saiu de casa porque choveu. Temos aqui um período composto, verbo sair e choveu. Observamos que a oração ele não saiu de casa deverá ser classificada como a oração principal. Porque choveu indica o motivo, a causa, o que provocou o fato de a pessoa não ter saído de casa. O porque choveu equivale à ideia de por causa da chuva. Como é uma ideia, uma circunstância que trabalha com a ideia de causa, a oração porque choveu, então, deve ser classificada como subordinada adverbial de causa ou subordinada adverbial causal. Porque choveu gera o fato de alguém não ter saído de casa, provoca o fato de alguém não ter saído de casa. Por isso, ela é uma oração causal, adverbial causal. Gosto de árvores que dão frutos. Que dão frutos é uma oração, o verbo dar aparece nessa oração. É uma oração que está relacionada ao substantivo árvores, que aparece na oração principal. Gosto de árvores é a oração principal. Que dão frutos é a oração subordinada adjetiva. Que dão frutos equivale ao adjetivo frutíferas, que também qualificaria o substantivo árvores se estivesse aqui na frase. Temos então em gosto de árvores que dão frutos um período composto por subordinação, porque a oração que dão frutos está relacionada ao termo árvores que pertence à oração principal. Como esta oração qualifica o substantivo árvores, ela então tem valor de adjetivo, sendo classificada como oração subordinada adjetiva. Por último, temos aqui um período que apresenta também 2 orações, sendo um período composto. Os verbos são desejo e seja, e observamos que o primeiro verbo, o verbo da oração principal desejo, é um verbo também, como num exemplo anteriormente apresentado, é um verbo transitivo direto. Quem deseja, deseja alguma coisa. Ele pede complemento, mas não pede preposição. Que você seja feliz completa o sentido deste verbo. Exerce, então, o papel que seria próprio de um substantivo na função de objeto direto. Que você seja feliz equivale à sua felicidade. Felicidade seria o núcleo desse termo, o substantivo funcionando como o núcleo desse termo. Portanto, que você seja feliz é uma oração porque tem verbo, subordinada porque ela completa o sentido do verbo desejar, que faz parte da oração principal, substantivo objetiva direta, exatamente porque ela exerce um papel que seria próprio do substantivo, nesse caso, o substantivo felicidade. Temos aqui, então, uma oração subordinada, substantiva objetiva direta.